Jornalistas que cobrem o Palácio do Planalto divulgaram, sem muito alarde, que há um desejo do presidente Lula de se reunir com cantores da música sertaneja. Esses cantores, lá atrás, no passado, foram até apoiadores do presidente Lula em seus 2 primeiros mandatos, mas depois foram se distanciando. Por que o Lula quer fazer isso? Há uma nítida predisposição de, agindo assim, se aproximar do agro brasileiro. É uma piada, né? A aproximação com o agro, ela deve ser feita de modo matemático, com o anúncio, por exemplo, do Plano Safra desse ano com juros menores, com facilitações à compra e ao custeio de material e maquinário, adubos, etc. e tal, e não com reuniões ou almoços com duplas sertanejas. Aliás, o agro, ele não deve ser representado apenas pelos grandes conglomerados, gente que ganha muito dinheiro e que anda de jatinhos, né, que compra caminhonetes de 300 mil reais. O agro é outra coisa também. O agro são os pequenos produtores rurais que plantam alface, que plantam tomate, chuchu, que plantam abobrinha, né, e que sofrem as intempéries, né, do tempo. Mas eles é que conhecem como ninguém a época certa do plantio e a época certa da colheita. Gente que tem mãos calejadas, né, e não mãos lisinhas, com cremes e tudo mais desses grandes agricultores. O agro é importantíssimo para o Brasil, mas não será com almoço, com personalidades também milionárias, que Lula conseguirá essa aproximação com o agronegócio. Como eu disse, essa aproximação deve ser técnica e não na base de tocar uma viola. Farol de Limeira está no ar. Terça-feira, hoje, dia 2 de julho de 2024, a partir de agora, mais uma edição do nosso Farol de Limeira. E olha, daqui a pouquinho a doutora Fernanda Miniti falará conosco sobre um golpe que está sendo mais um golpe praticado contra beneficiários do INSS. Já já eu digo do que se trata. Na abertura do nosso programa, vou bater um papo com José Antônio Encinas, que já está sintonizado conosco. Encinas, seja muito bem-vindo. Um abraço, amigo. Outra para você, Beto, e para todos que acompanham o nosso programa aí. José, você sabe que eu estava acompanhando o programa de esportes. Nós jogamos bem o primeiro tempo, viu? O segundo é que deu aquele vacilo lá. E você sabe que ontem eu estava acompanhando o jogo com meu filho, é claro, eu estou me referindo a Palmeiras e Corinthians, e ele estava assistindo lá num dos, sei lá de canais de esporte, né? E eu informei 2 gols para ele, porque ontem foi uma longa conversa, ele estava fazendo almoço, né? Um almo café da manhã, alguma coisa parecida, né? Mas tudo bem. Mas o Corinthians está um desastre. Mas vamos falar de outra coisa bacana. Nesse programa de esportes, nós falamos, aliás, eu ouvi muita coisa a respeito de Olimpíadas. Nós entramos no mês olímpico, né? E você, Sim, assim como eu, gosta de quase todos os esportes, né? E verdade. acompanhei uma entrevista com o Rogério Sampaio, que ele é o diretor técnico, né, da comitiva brasileira que vai aos Jogos de Paris. Mas vamos começar por basquete, que hoje a seleção começa a disputar um pré-olímpico, né? O basquete brasileiro que andava em baixa. E me surpreendi ao saber que a seleção tem um novo comandante, né, Zé? O Petkovic, né, Beto, é um técnico, se eu não me engano, ele é sérvio, né, ou croata, né, eu acho que é sérvio. É. E ele já foi técnico da seleção brasileira, Beto, há alguns anos atrás, né, quando a gente tinha até uma geração um pouco melhor do que a atual, né. Mas mesmo assim, Beto, ainda temos uma pequena chance, né, de ir para a Olimpíada participando aí desse pré-olímpico, né, que começa hoje para a seleção brasileira, enfrenta Montenegro agora de manhã, e depois tem que vencer os 2 primeiros jogos, Beto, para chegar na outra fase e tentar passar pela Letônia. Letônia é um país assim que tem bons jogadores, inclusive tem um deles que foi campeão pelo Boston Celtics neste
Eles eram um timaço, hein? Carioquinha, Marcel, Oscar, né? Amauri. Nossa, eu que gosto de basquete, era criança e lembro desses jogadores mesmo. São gerações que marcam, né? Que marcam. Esses Ah, dias marcam, marcam. eu vi uma entrevista da Hortência. Você sabe que a Hortência está com o mesmo corpo da época que ela jogava basquete, né? Sim, Ela tem sim, é 65 anos, verdade. treina, gosta de treinar subindo e descendo escadas e tal. Bacana, gostei de ver a entrevista. Recentemente, Beto, completou 30 anos, né, daquela conquista do basquete feminino, quando foi campeão mundial, vencendo a China na final, Beto. Então, e fizeram um jogo, Beto, em que as jogadoras, né, daquela época puderam mostrar ali as suas qualidades, né? E aí mostrou a Magic Paula, Beto, fazendo uma cesta de costas assim, daí o rapaz falou: mas quem sabe jogar nunca esquece, né? E ela olha, se deixar uma bombinha de oxigênio aqui do lado, eu até brinco, ela falou, porque é lógico, né, Beto? Com o passar do tempo, o jogador já não tem mais aquele preparo físico, Claro. mas realmente a habilidade não vai embora, né, Não, Beto? não. Ela fez cada cesta bonita ali que eu vou falar para você. Me recordei daquele time que era sensacional também, Beto. Com a Janete, Bacana. incluindo aí, né, com Janete, essas jogadoras. bacana. Marta, né? Nossa, era um timaço. O Zé, mas o Rogério Sampaio falou que o Brasil tem uma boa expectativa em várias modalidades. Ele chamou a atenção do boxe, né, do boxe feminino e masculino. Todas as Sim. categorias foram classificadas. O judô, que andou derrapando aí, mas sempre traz muitas É, medalhas, né, para o nosso país. o judô, E ele tem essa expectativa, mas não é tanto também como no isso, passado, Beto. Eu acho que vai ganhar alguma coisinha, mas não vai ser né? muitas medalhas, não. Não está naquele mesmo nível. É lógico, a gente sempre torce, né, Beto? Porque é uma semana ali, se o cara está iluminado, ele acaba vencendo, disputando a medalha, né? Junto com o João Chianca, né? Que é outro jovem aí muito bom. O Ítalo teve uma fase ruim no começo do ano, mas agora ele retornou, só que ele não conseguiu a classificação, né, Beto? Ele que foi o campeão olímpico lá em Tóquio, ele está muito bem agora, ele tem chance de ser campeão mundial esse ano, mas ele não se classificou, porque valia ali até acho que a metade do ano, um pouco antes, né? E nessas condições, quem se classificou foram o Medina, o Felipinho e também o João Chianca. Os três conseguiram classificação, Beto. Tá certo. No futebol não tem Brasil, né? No feminino, né? No feminino nós vamos ter, né, Beto? Não, mas no masculino aí o Brasil nos classificou, né? No masculino não, no pré-olímpico o Brasil perdeu a vaga, né? Isso. Classificaram-se Uruguai e Argentina, Beto. Tá. São as equipes que classificaram. Se eu não me engano, acho que o Equador também. Eram 3 vagas e o Brasil não conseguiu a classificação. Foi eliminado aí na semifinal, perdeu a chance. E o Zé, no vôlei, tradicionalmente aí o Brasil sempre entre os favoritos, não foi bem Sim, nas últimas Olimpíadas e a expectativa maior desse ano recai sobre as meninas, né? E não sobre os meninos. isso. É assim, Beto, o vôlei também, eu acompanhei aí, né, tantas finais agora da Liga Mundial, da Liga das Nações, Beto, feminino e masculino. É lógico, o Brasil não está no top mesmo, não é aquele favoritaço como já chegou a ser. Mas tem condições também, Beto. Não vai ser fácil, não, né? O feminino ele está mais equilibrado, né? O Brasil, Sérvia, Itália, Japão estão mais ali, mais parelhos, né? No masculino tem a França, né? Que é muito forte. O Japão também melhorou demais. O próprio Estados Unidos sempre joga bem nas Olimpíadas. Então, é assim, Beto, talvez ali uma medalhinha de bronze no masculino, quem sabe, né? Vou torcer muito. E o feminino vai disputar, sim, ali também os 3 primeiros lugares, viu? Eu estou confiante, sim, de que o Zé Roberto sempre tira um coelhinho da cartola, Beto. É uma seleção jovem, ali remodelada, mas que tem também algumas veteranas que ainda estão jogando bem, Beto. Sabe outros esportes que o Brasil não tem se dado bem já faz tempo e eu fico surpreso com o desempenho brasileiro no atletismo, né, Zé? A gente tem tanto Sim, lugar sim. para correr, pular, saltar e o Brasil, infelizmente, não engata, né? Não engata, Beto. Realmente tinha algumas modalidades ali no meio, né, que a gente sempre se destacou, como o salto triplo, né, na época ainda do João do Pulo.
Depois tivemos o Jardel também, que fazia essa mesma modalidade, mas também não ganhou. A última grande destaque foi a Mauro Image, né, Beto? Que ganhou a medalha de ouro na China, né, em 2008. Ela ganhou a medalha de ouro na final. Também tivemos aí aquele quarteto, né, do 4 por 100 metros masculino, sempre o Brasil ficando entre os primeiros ali, né, Beto? Medalha de bronze, chegou a ter uma medalha de prata, e era uma condição ali que ele sempre, a gente nunca teve um grande corredor, mas montava uma equipe ali, e aquele segredinho na passagem do bastão, o Brasil sempre se destacava, né? Mas hoje também não está tão bem assim, Beto, nessa modalidade. Então a gente torce aí para que haja algum ali atleta que surpreenda, né? Como o Joaquim Cruz lá em 84, né, Beto? Que ninguém esperava e ele ganhou medalha. Mas é assim, a gente depende muito do próprio atleta fazer aquele algo a mais, né, Beto? Porque depender aí das confederações de atletismo não é fácil, não. Os investimentos também não são tão bons assim, né, Beto? E os atletas acabam aí não tendo o mesmo nível de atletas de outros países. Tá certo. Bom, estamos falando das Olimpíadas de Paris, lembrando que, aliás, por falar em Olimpíadas de Paris, eu estava sem ter o que fazer no domingo, falei, estava sozinho também, falei, vou dar uma pesquisada aqui no Netflix, aí tem um filme sobre o Rio Sena invadido por tubarões, é um filme novo que está na Netflix. Eu vi o trailer, mas eu não me entusiasmei muito em ver o filme, não. Bom, eu vou contar para você, já no começo do filme aparece um mega tubarão, eu falei, aqueles filmes lá de antigamente, comeu todo mundo que estava no mar ali e tal, bom, eu dormi. Aí eu acordei no final do filme, aí no final do filme é que aparecem esses tubarões lá em Paris, no Rio Sena. Bom, mas por que eu estou falando isso? Porque quando ocorrem competições europeias, né, dá uma diferença de 4 ou 5 horas a mais, né? Ou seja, 8 da manhã aqui, meio-dia lá, 6 da tarde aqui, 10 da noite lá. Então quer dizer que para os notívagos acho que vai ter poucas opções, né, Zé? Acho que os jogos vão ser mais exibidos durante o dia mesmo, né? Sim. A não ser aqueles esportes como vôlei, né, Beto, que são realizados em quadra, e aí eles podem ir até umas 10, 11 da noite lá, e aí seria até o comecinho da noite para nós, né? Teremos jogos aí, alguns, né, à noite, quando forem disputados aí em espaços fechados, né, Beto? Então, teremos sim algumas mas não no final da noite, né? Seria mais no começo da noite para nós aqui. Tá certo. Tá bom, vamos acompanhar então. Estamos vivendo aí o mês olímpico, né? Para quem gosta de esportes como a gente, é um mês que a gente dedica a ver grandes disputas, né? E bacana. Lembrando que os jogos nasceram em Atenas, né? Em Atenas. Isso. E Atenas que ganhou. Na Grécia, né? Na Grécia, né? Na Grécia Antiga. E segundo eu vi esses dias, Atenas recebeu esse nome porque a deusa Atena que conseguiu oferecer um presente melhor para Zeus. E aí ela foi escolhida como patriarca da capital aí da Grécia. Bom, Zé, vamos lá. Amanhã tem mais então. Muitíssimo obrigado e a gente volta a falar do dia a dia amanhã no nosso Farol. Um grande abraço, até mais. Grande abraço, Beto. Até amanhã. Tchau. Muito bem. Seguimos lembrando daqui a pouquinho a participação da doutora Fernanda Miniti aqui no nosso programa. Vou até a redação da Tribuna de Limeira, vou bater um papo agora com o Antônio Cláudio Bontorin, que já está lá. Bontorin, seja muito bem-vindo. Um abraço. Um abraço, Beto. Um abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira. Estamos aí na terça-feira, né, começando mais um dia frio, um dia gostoso, né, logo pela manhã, uma neblina bem forte, bem fechada, né, mas agora o sol está bem forte lá fora e a gente está vivendo aquele clima de inverno realmente. Não vai durar muito aí pelas previsões, mas estamos vivendo esse clima, né, Beto? Sem dúvida. Cláudio, eu separei um tema mamão com açúcar para você analisar hoje, porque está um imbróglio essa questão do treinamento, né? Tem gente que tem cães que treina, né? Ou sei lá como é que deve treinar, eu nunca fiz isso na vida, eu nunca vi como é que como é que o cãozinho dá pata, como é que ele vai buscar a bolinha, né? Isso faz parte de um treinamento.
Mas agora a gente sabe que as plataformas de mídia digitais, elas estão treinando as suas respectivas áreas de inteligência artificial. E acaba de sair uma decisão que a Agência Nacional de Proteção de Dados aqui disse que o Instagram, determinou que Instagram e Facebook não podem usar dados de brasileiros para treinar inteligência artificial sob pena diária de R$50 mil. A questão eu sei que é bastante complexa, mas para a gente tentar traduzir isso, né, Cláudio? Ou seja, os seus dados, os meus dados, os dados de todo mundo, não podem alimentar esse treinamento da inteligência artificial. A dúvida que fica é a seguinte: como é que se identificará se eles estão ou não treinando essas áreas? De fato, é um tema mamão com açúcar mesmo, né? Aí dá para acrescentar um pouquinho de mel para ele ficar mais doce ainda, né? Não sei, Beto. Sinceramente, eu não sei como que vai ser feita essa fiscalização, né? Essa intervenção aí para se evitar que os nossos dados sejam usados para treinamento em inteligência artificial, né? Porque nós estamos aí direto nos vídeos, né? Nós diariamente fazemos aqui o Farol de Limeira, né? Que vai ao ar pelo Facebook, pelo YouTube, e nessas ferramentas caminha mundo afora, né? A gente sabe que não tem como evitar esse tipo de situação, né? Não podemos falar, não, nós estamos transmitindo só para Limeira. Não, isso é bobagem, né? Isso é uma tremenda bobagem, isso é uma coisa que não existe, né? A internet, ela tem um alcance global, né? Com exceção daqueles países onde elas são controladas pelo governo, né? Mas eu, sinceramente, não sei como que vai ser feito isso, Beto. Como que eles poderão fazer essa fiscalização para ver quem está usando e quem está sendo usado para o treinamento da inteligência artificial. É muito complicado, ainda é uma situação que carece de muito conhecimento por parte das pessoas, né? Por parte da legislação que não existe ainda, né? E nós estamos, assim, provavelmente sendo cobaias. Não tenho nem dúvida disso, que eles vão usar todo e qualquer perfil aí para fazer treinamento. Infelizmente, olha, a resposta que eu gostaria de dar é que não é fácil identificar quem está usando, quem não está, mas não é, Beto. Não vai ser fácil. Não acredito que não tem ainda uma forma de identificação correta do uso da inteligência artificial, pelo uso da inteligência artificial de brasileiros, né, que estão diariamente nas redes, como nós estamos. Então, sinceramente, olha, a gente só pode discutir, falar, pensar, dizer o que a gente entende, pensa e acha, mas de concreto realmente nada, Beto. Nessas plataformas eles têm acesso como todo mundo tem, né? Então, eles podem usar isso livremente. Cláudio, vamos lá. Eu acredito que hoje em dia uma festinha de aniversário de criança seja bem diferente do que foi no passado, né? Há 30 anos, né? Os motivos devem ser diferentes, né? Os horários devem ser... Hoje em dia tem um negócio que chama chá revelação, sei lá o quê. Eu nunca vi na minha vida, hoje é muito comum. Dito isso, é muito difícil quando você não percebe mudanças estruturais ao longo da vida. As coisas são muito dinâmicas, né? O mundo dá voltas, etc. Por que eu estou dizendo isso? Claramente o presidente Lula está numa queda de braço assim, violenta contra o tal mercado. O mercado, a gente sabe, lá da Faria Lima, nós já falamos muitas vezes sobre isso,
mas a cada manifestação do presidente o dólar sobe e já está nas alturas, num valor que pode estar contribuindo para um aumento de inflação e, consequentemente, pode ser que ocorra ainda aumento na taxa de juros, na taxa Selic, por conta da inflação. Será que o presidente não está percebendo que a época é outra agora, que esse murro em ponta de faca que ele está dando pode prejudicar a economia num todo, Cláudio? Olha, Beto, eu não sei. Realmente, a gente, quando fala de mercado, fala de uma situação muito subjetiva, né? Fala de especulação financeira, de juros para investidor, de rendimento para investidor, né? E de todas essas outras questões que envolvem o dinheiro, que envolve o investimento no país, né? Que envolve o investimento especulativo, principalmente. A economia, de uma maneira geral, se você levar em consideração a taxa do desemprego e o aumento da renda do trabalhador brasileiro, ela está correndo de forma razoável para boa. Acontece que o Lula ele está um tanto quanto que apegado ainda aos 2 primeiros mandatos dele. Então, ele está com um discurso que não cabe mais nessa época, nesse período, né? Eu acho que ele devia levar em consideração aquilo que nós já discutimos aqui, que foi aquela entrevista que o Mujica deu, né? Que é um dos representantes mais lúcidos da esquerda aqui da América Latina hoje, né? E pensar um pouco. O Haddad está ficando de cabelo extremamente branco por causa disso, né? E ele falou em entrevista que está havendo uma desinformação, ou a informação boa que se deve, aquela que se deve divulgar, né? O que não se deve divulgar, a gente esconde, como diria o Recupero lá na época do FHC, né? Daquele escândalo da parabólica, que todos se lembram. Ele acha que está tendo uma falha na comunicação do governo, nessa comunicação do governo com o público e com o mercado. E também está havendo, não uma falha, mas aí um estímulo desnecessário de setores do partido para que ele continue com esse discurso, né? De deputados, de dirigentes partidários, né? E ele está nesse discurso, nessa briga com o Campos Neto, muito grande. Ele não tem interferência no Banco Central, ele não conseguiria reverter, em hipótese alguma, a independência do Banco Central. O próximo presidente do Banco Central é ele quem vai nomear, e com certeza ele vai nomear o Galípolo, né, que é uma das pessoas mais competentes dessa equipe que hoje faz parte já do Conselho do... Deixar de ouvir alguns de seus assessores diretos, né, e nisso eu incluo a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, que é extremamente radical nesse discurso, o próprio Alexandre Padilha, que ele não mexe, que é o ministro de Relações Institucionais, que dialoga com o Poder Legislativo, e hoje o governo está sem diálogo, porque o Padilha não faz isso, e ele se nega a mexer no cargo, ele se nega a trocar o cargo, ele se nega a tirar o Padilha, né, desse cargo, e colocar uma pessoa que tenha mais interlocução com o Congresso Nacional. É isso que está faltando. Se ele colocar uma pessoa que tem interlocução, ele vai novamente ter as rédeas do governo de forma bem acentuada nas suas mãos, como foi em 2002 e em 2006, quando ele teve a eleição e a reeleição. Se ele não deixar esse discurso de lado, ele vai continuar tendo esses problemas, ele vai continuar fazendo com que o dólar suba e a Bolsa caia.
O que isso representa para quem está passando fome, para quem não tem o que comer, para quem ganha pouco? Não representa nada, muito pelo contrário, né? Eles não têm nenhuma ação e não sabem o que isso significa. Representa para aquelas pessoas mais ricas que hoje estão ditando as normas do funcionamento desse mercado, que, como eu disse, é um sujeito não oculto, né? É um sujeito indeterminado, indefinido, porque a gente não sabe o que é de fato esse mercado e o que ele significa. Mas a sua ação é tremendamente deletéria para a economia, né? Então eu penso que o discurso precisa ser mudado, Beto. Ele tem que mudar o discurso no sentido de entender que ele precisa desse público, como ele precisa do público que é aquele eleitor efetivo dele, mas ele precisa também se abrir para as novas tecnologias que estão aí mostrando que nós não podemos conviver com um discurso mais antigo, né? Ele tem uma qualidade especial, que é a qualidade de se comunicar com o mundo, coisa que o Bolsonaro não tinha, coisa que o Milei não tem, né? Porque o Milei ele só vai atrás da direita, o Bolsonaro só ia atrás da direita, o Lula não. O Lula conversa com todos os segmentos quando se fala em política internacional, né? Ele tem uma boa relação com todos, né? Ele já deixou bem claro isso, bem provado, mas aqui ele tem que cuidar mais do seu discurso interno. Não adianta ele ter essa qualidade de um excelente ministro das Relações Exteriores, né? Ou seja, de ser convidado para todos os eventos, coisas que o Bolsonaro não era, e deixar um discurso muito ultrapassado aqui dentro. Eu acho que ele precisa atualizar esse discurso, que está ultrapassado, que está antiquado, né? Para que ele possa reverter, inclusive, a sua própria popularidade, né? Porque nós sabemos que ela está ali naquela média, né? Que se cair, se subir fica bom, não está tão ruim, mas se cair vai para uma situação mais complicada. Ele precisa entender isso se quiser reverter essa situação, né? Tá certo. Bom, hoje não dá tempo, amanhã a gente volta a falar sobre o agronegócio também, tema que eu estou abordando no editorial de hoje, mas fica para amanhã. Bom, Toninho, por hora, muitíssimo obrigado e até lá. Até amanhã, um grande abraço a todos e uma ótima terça-feira. Mais uma vez, vamos bater um papo com a advogada, especialista em direito previdenciário, doutora Fernanda Miniti, sobre mais um golpe que foi identificado aí pelo INSS. Bom, antes de mais nada, doutora Fernanda, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao nosso Farol. Obrigada, bom dia, Roberto, bom dia a todos os ouvintes do programa Farol de Limeira. Mais uma semana conversando sobre o direito previdenciário e hoje novamente trazendo um alerta para as pessoas para que elas não caiam em possíveis golpes que tentam se passar pelo INSS. Bom, esse golpe está atingindo aí, segundo informações, as pessoas elegíveis do benefício de prestação continuada, BPC. Antes de falarmos sobre o golpe, vamos esmiuçar um pouco o que é o BPC. O benefício de prestação continuada, que é o mais conhecido como LOAS, ele é um benefício assistencial que tem direito ao idoso acima de 65 anos ou ao deficiente, desde que se prove a condição de Tivemos aí um probleminha aí, falta de conexão com a internet. Vamos tentar fazer contato com a doutora Fernanda, mas enquanto esse... já foi restabelecido. Já. Tá, tudo bem. A senhora estava explicando sobre o BPC, vamos retomar a sua explicação sobre esse benefício, né, de prestação continuada. Internet, né, gente? Internet dá as suas oscilações, né? Quem nunca, né? Quem nunca?
esse golpe está atingindo essas pessoas e que sirva de alerta, principalmente para pessoas que tenham esse benefício e pessoas aposentadas também, um alerta importante que nos traz hoje a doutora Fernanda Miniti. Acho que ela não conseguiu retornar ainda. Lembrando, daqui a pouquinho, na sequência do nosso programa, boletim esportivo do nosso repórter César Roberto. A seleção brasileira volta a campo hoje, né? 10 da noite, vai enfrentar a Colômbia, vem de uma boa vitória, uma goleada contra o Paraguai, 4-1. Finalmente o Vinícius Júnior fez uma boa apresentação, fez gols, né? E é a esperança brasileira mais uma vez na partida desta noite contra a Colômbia. Lembrando que a Colômbia defende aí uma série de invencibilidade, uma série extensa de invencibilidade. Ainda não temos a doutora Fernanda, então nós vamos fazer o seguinte, agora sim, agora voltou. A senhora me ouve, doutora? Escuto bem. Então tá, vamos tentar agora. Estávamos falando sobre o BPC, vamos lá. Então, resumindo, o BPC, o LOAS, é um benefício que é pago, que é devido ao idoso acima de 65 anos ou a pessoa na condição de deficiente, desde que elas estejam em condição de miserabilidade. O que é miserabilidade? É a baixa renda, que é auferida somando-se todas as pessoas que moram naquela residência, na casa da pessoa que está solicitando, e a renda por cabeça, per capita, não pode ser superior a 1/4 de salário mínimo. Se atendida essas condições, ela terá direito de receber o benefício, mesmo sem nunca ter contribuído ao INSS. A única diferença é que o LOAS ele não recebe 13º, assim como recebe na aposentadoria, mas é um benefício pago para pessoas de baixa renda, mesmo sem nunca terem contribuído ao INSS. E o que está acontecendo? Nós já sabemos a existência de diversos golpes em diversas áreas e agora a vez são os beneficiários, supostos beneficiários do LOAS. Na verdade, não diria nem que supostos, eles estão se passando pelo INSS e dizem que a pessoa teria direito a receber esse benefício, mas que para isso ela precisaria acertar o valor dos honorários. E aí elas emitem boleto, pede para pagar o valor, se eu não me engano, eles colocaram ali 423, algo e receber 800 reais e pouco do INSS. Então pede para fazer esse pagamento para em troca receber esse benefício. Mas o INSS nunca entra em contato com pessoas, em hipótese nenhuma. Então o INSS não liga, não manda WhatsApp, não pede para não envia links, nada disso para conceder benefícios. Ele não vai atrás das pessoas dizendo que ela tem o benefício para receber. Nesses casos, ainda é mais gritante, porque são pessoas que talvez nem teriam direito, que nem solicitaram esse benefício. Apenas os falsários se passaram pelo INSS dizendo que elas teriam esse valor para receber. Como se proteger disso? Todo o benefício do INSS sempre se dá através do meu INSS, que é a consulta digital. Então, a pessoa ficou em dúvida, é verdadeiro ou não, entra no INSS online e verifica no site. Ou pela central, pelo telefone 135. 135 é gratuito, basta a pessoa ligar e verificar se essa informação procede ou não. Todo pedido de documentos que o INSS faz se chama abertura de exigência e consta no meu INSS digital e no 135. Então, se tiver algo a ser regularizado que venha do próprio INSS, tanto o 135 quanto o INSS, de forma digital, ali vai estar essa informação. O SMS do INSS, quando ele envia alguma informação, ele tem o número 28041. Então, todas as outras formas não são verdadeiras e a pessoa deve ficar atenta para não passar ali nenhum dado, não realizar nenhum valor, nada disso. Uma outra forma que a notícia também traz é que eles também estão aplicando esse golpe tentando com a prova de vida, dizendo que precisava fazer a prova de vida e aí obtém informações da pessoa. A prova de vida ela está suspensa e o INSS não entra em contato com a pessoa para obter informações. Sempre dessa forma, 135 ou o acesso via internet. Doutora Fernanda, mas é assustador. Eu estou vendo aqui na matéria que
o golpe se dá pelo seguinte, há um anúncio de uma liberação de dinheiro, nesse caso em questão aí de R$890, R$900, e aí há um boleto para o pagamento de supostos honorários ao escritório que obteve esse benefício em nome da pessoa. Quer dizer, o sujeito vai lá, pega esse boleto, nem confere se esse dinheiro foi depositado, já sai pagando e cai no golpe, né, doutora? Isso, exatamente. Por isso que a gente fala da importância de saber os canais oficiais. E outra também, a pessoa vai receber um dinheiro de algo que ela nem pediu. Esse benefício tem requisitos, tem que ser protocolado. A pessoa não fez o pedido, como que o INSS vai liberar? O INSS não libera nada de ofício. O INSS não verifica a situação de ninguém, de nenhum caso, nem de LOAS, nem de aposentadoria, nem auxílio-doença, e fala, olha, você tem direito, o senhor tem direito, venha receber o seu benefício. Não, isso não acontece. Tem que ser solicitado pela pessoa. E na dúvida se ela sim fez, ela tem que entrar em contato com os canais oficiais antes de cair nessas notícias de que o INSS está liberando pagamento e o seu dinheiro já está aqui, basta pagar para receber. Assim como fazem outros golpes dizendo que a justiça está pagando tais coisas, está pagando tal coisa, aí na verdade é uma fraude para obter os valores, os benefícios, ou o escritório de advocacia X está liberando valores. Isso também aplicaram golpes, inclusive em escritórios, né? Ou se passando pelo escritório de advocacia tal e não era o próprio escritório solicitando dinheiro. Então sempre fique atento à informação. Se for do INSS, ligue no canal oficial, nas formas oficiais do INSS. Se for uma informação de que o advogado tal está ali manuseando para receber o valor, entre em contato direto com o advogado para verificar se isso também não é uma fraude ou se de fato ele tem algo para receber. Bom, tá bom. Daqui a pouquinho, então, todas essas informações estarão na barra de podcasts da Tribuna de Limeira e também no site do Farol de Limeira. Doutora, para concluir, apenas uma curiosidade. Na semana passada houve uma informação do governo que foi identificado como é que se dava, ou como é que se dá ainda, eu acho que não se dá mais, aquela questão do vazamento da concessão de aposentadorias. Isso me chamou a atenção porque eu sou recém-aposentado, como a senhora bem sabe, bem ajudou, mas eu tenho recebido poucas ofertas, né, de empréstimo consignado, você já está aposentado, etc. Eu acho que o INSS conseguiu, pelo menos em parte, barrar esse vazamento de dados que estava acontecendo, viu, doutor? Essa informação veio do próprio Ministério. Isso é uma boa notícia e tomara que realmente sim, porque dos próprios clientes, a primeira pessoa que eu escuto que não recebeu ligações foi você, Roberto. Porque todos que me falam, não, se aposentam e já acabam automaticamente, já passam a receber ligações de empréstimo ou a própria ligação do banco informando que tem o benefício. Então, ao meu conhecimento, hoje foi o primeiro dia que eu escutei que não estou importunando a pessoa para oferecer empréstimos ali no nome dela. Uma outra observação, quando a pessoa se aposenta no ato, na verdade, antes dela se aposentar, quando a gente preenche o requerimento, tem uma opção que eu posso colocar e informar o INSS se quer que avise a instituição financeira, que a instituição financeira quer ser avisado pela instituição financeira quando receber o benefício. Então, isso é uma informação que, se colocada ali no INSS, isso é uma fonte oficial, isso não seria mentira. Então, por exemplo, a instituição financeira, que é o mais comum, é o mercantil, em que se deu a aposentadoria, também vai enviar uma mensagem para o segurado dizendo que o benefício foi concedido, que a partir de tal data está disponível. Então, apenas se atentar, porque essa opção pode ser que ela seja verdade. Então, quando eu, Fernanda, faço um requerimento de aposentadoria, tem ali a opção no INSS de colocar sim ou não, se quer que a instituição financeira avise sobre esse primeiro recebimento. Perfeito. Mas me parece que havia sim um projeto lá, um esquema coordenado para, não do vazamento de dados, né, dados do segurado, mas da concessão do benefício. Sim, que é o que sempre deu muito problema,
por conta disso. Sempre as concessões do benefício, aí as financeiras tinham acesso a isso, de alguma forma revista ali do INSS, de algum servidor que passava, e informavam e acabavam entrando demasiadamente em contato com os segurados, solicitando empréstimos. Que às vezes a pessoa desinformada acaba contraindo empréstimo que ela nem precisa. Não, e às vezes até pode estar caindo num golpe, né? Aliás, sim, a gente recebe já tantos telefonemas incômodos durante o dia. Vamos evitar mais esse, né, doutora? Quem sabe? Tá bom, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, tudo isso estará no portal da Tribuna de Limeira daqui a pouquinho. Uma ótima sequência de semana, doutora, e até a próxima. Obrigado, igualmente. Até mais. Essa doutora Fernanda Miniti falando conosco sobre esse novo golpe aí contra o BPC, o benefício prestação continuada. Vamos agora ao boletim do nosso companheiro César Roberto. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, jogando ontem pela 13ª rodada do Brasileirão, aliás, encerrando esta rodada, o Palmeiras venceu o Corinthians por 2-0 no Allianz Parque. Os 2 gols do Verdão saíram no segundo tempo. O Palmeiras, com esta vitória, ocupa a 2ª colocação na classificação com 26 pontos ganhos, um apenas atrás do Flamengo, que é o líder do campeonato com 27. O Corinthians continua na penumbra, né? É o penúltimo colocado com 9 pontos ganhos, apenas 3 pontos acima do Fluminense, que é o último colocado. São 9 pontos, Beto, em 13 rodadas. É muito pouco para o Corinthians, né? Em 39 pontos disputados até o momento, o Corinthians só ganhou 9. E há quem diga que a situação do técnico Antônio Oliveira está bastante complicada e poderá ser demitido no decorrer desta terça-feira. Afinal, são 9 jogos sem vitória no comando do time corintiano. Aí eu pergunto, Beto, mandou o Antônio de Oliveira embora e contratar quem? Pelo que eu me lembro, né, nós temos aí desempregado no momento o Cuca, Fernando Diniz, Guto Ferreira, Jair Ventura, Jorginho, Lisca Doido, Maurício Barbieri e o Odair Hellmann. Quem sabe este último poderia ser aí a salvação para o time do Parque São Jorge, que volta a jogar na próxima quinta-feira contra o Vitória da Bahia. Realmente uma situação bastante complicada do time corintiano, que ontem, pelo amor de Deus, né, no segundo tempo não jogou absolutamente nada. Passando para a Série B, Beto, ontem com um gol de William Bigode, o Santos venceu a Chapecoense por 1-0 na Vila Belmiro. Com esta vitória, o Peixe voltou no G4. É o 2º colocado no campeonato com 22 pontos ganhos, um atrás do Avaí, que lidera esta competição. O América é o 3º com 22 e o Operário de Ponta Grossa também é o 3º com 22. Lá embaixo, o CRB, que ontem empatou com o Brusque em 1-1, é o 17º. O CRB é o 17º, Brusque é o 18º com 12, Ituano 19º com 8 e o Guarani é o último colocado com 6 pontos. Pela Série B, hoje 2 jogos. Às 18h30, Goiás e América Mineira em Goiânia e 8 horas da noite desta terça-feira, Novo Horizontino e Mirassol. Copa América, Beto, nós tivemos ontem o Uruguai vencendo os Estados Unidos por 1-0. E por este mesmo grupo, Grupo C, a Bolívia foi derrotada pelo Panamá por 3-1. Então o Uruguai é o primeiro do grupo e o Panamá é o segundo com 6 pontos, o Uruguai com 9. Vamos dar uma passeadinha aqui pelo Grupo A, já classificados para a próxima fase. Argentina e Canadá no Grupo A. No Grupo B, Venezuela e Equador. No Grupo C, repito, Uruguai e Panamá. E no Grupo D nós teremos logo mais à noite a definição, né, de quem vai ficar com o primeiro e segundo lugar. O Brasil vai enfrentar a Colômbia às 10 da noite desta terça-feira. No outro jogo deste grupo, Costa Rica e Paraguai. Eurocopa, Beto, oitavas de final ontem, a França bateu a Bélgica por 1-0. Portugal e Eslovênia ficaram no empate em 0-0 no tempo normal, também na prorrogação, e nos penais deu o time português 3-0. E olha que o patricinho Cristiano Ronaldo perdeu um gol na prorrogação, né, de pênalti, mas nas cobranças de pênalti ele fez um dos gols da seleção portuguesa. Hoje,
Pela Eurocopa, nós teremos Romênia e Holanda às 13 horas, Áustria e Turquia às 4 da tarde. Para encerrar, Beto, Fluminense tem novo técnico. Sabe quem é? Mano Menezes. Tá de volta Mano Menezes, é o novo técnico do Fluminense. Ele vem para substituir o Fernando Diniz, demitido do tricolor carioca há 2 semanas. Então, boa sorte ao Mano Menezes. Sei lá, tem muita gente que não concorda, né, com a contratação do Fluminense pelo Mano Menezes. Mas, enfim, boa sorte para ele. Beleza? São as informações do esporte nesta manhã gelada de terça-feira, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Abertura e encerramento de empresas, escritas fiscais, contabilidade em geral, eu indico Vitória Contabilidade. Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Um grande abraço, boa terça para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, César. Até amanhã. Vamos a um rápido intervalinho e depois ponto final no nosso programa com a participação de Ricardo Galzerano. Eu volto amanhã às 10. Até lá. Na área mais valorizada de Limeira, esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lotes comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado. Em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas na próxima rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. Eu recebi dia desses uma postagem com uma frase do ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. A frase diz mais ou menos assim: não devemos julgar os programas sociais pelo número de pessoas que estão neles, mas sim pelo número de pessoas que saíram deles. E aí me recordei de uma reportagem de capa da revista Oeste e eu fui lá buscá-la. E o título é O País da Esmola, né? E o subtítulo diz que o Brasil tem 100 milhões de pessoas mais ou menos aptas, capazes de trabalhar. Mas tem 56 milhões no Bolsa Família. E a revista chama isso de esmola, a mamata oficial do governo para manter pessoas na dependência sempre do governo e, claro, dependência eleitoral também. Talvez quem lançou o Bolsa Família tenha sido bem intencionado na época, mas ele criou um programa que virou assistencialista. As pessoas se acostumam e se acomodam quando as coisas são fáceis. A vida é feita de estímulos. A pessoa que recebe o Bolsa Família, com baixa escolaridade, poucos filhos, poucas perspectivas de vida, pouca instrução, acaba se acomodando a ela. Eu ainda espero que surjam governantes, prefeitos, governadores e presidente da República que venham toda semana falar: vamos estudar, minha gente, vamos trabalhar, que o futuro não é ficar de papo pro ar. Tem muita gente de papo pro ar vivendo de migalhas nesse governo. Mas são dessas milhões de migalhas que esses políticos se mantêm no poder. Quando isso vai mudar? A esperança sempre é a última que morre.